Boa tarde, pessoal. Mais um sábado e a gente aqui trazendo uma dica de leitura. Hoje eu vou falar de um livro especial, de uma pessoa muito querida de todos nós e que conviveu com um outro amigo muito especial, inesquecível, e trouxe aqui histórias que a gente se perde na imaginação quando a gente lê, de tão maravilhosas que são. É o livro Chico Xavier, A Luz em Nossas Vidas. Uma biografia do Chico, escrita pela dona Nena Galves, com selo do Centro Espírita União Céu, uma editora que o Chico fez questão de ajudá-los a ter com obras magníficas. Né? Eles ficam ali no centro da cidade de São Paulo. E o Centro Espírita União, mais ou menos perto aqui da minha casa também, uma casa que recebeu o Chico muitos e muitos anos seguidos, com histórias e momentos incríveis. A casa ficava lotada, o Chico trazia as mensagens de Emmanuel, de André Luiz, dos poetas, eram encontros memoráveis, assim. E o Chico veio até quanto ele aguentou, ficar doentinho ele vinha. E a família Galves sempre o recebia com amor, o acolhia na casa deles. E eu tive o privilégio de conhecer a dona Nena, esse livro inclusive está autografado para mim, uma lembrança muito carinhosa. Eu estive na casa dela algumas vezes, a última vez foi quando a gente estava trabalhando na divulgação do filme Kardec, que eu levei o Wagner até lá para conhecê-la. E foi uma tarde inesquecível, né? Um encontro entre nós, entre Wagner e ela também. Conhecemos o quarto onde o Chico dormia, de onde ele saiu para ir até o Pinga-Fogo. E estar naquele quarto, naquela atmosfera, a sensação é de que ele estava ali, presente, porque o tempo parece que para e a gente sente ali a presença dessa alma tão abnegada, esse servidor do Cristo, tão grande, com um coração tão gigante, tão generoso, tão dedicado. E o maior divulgador da doutrina espírita dos últimos tempos. E o Chico e ela, né, um encontro provavelmente, como eles mesmos disseram, né, daqueles espíritos que reencarnaram, que vieram da Europa, que tinham compromissos assumidos lá atrás com a doutrina. E esse encontro entre todos eles, né, a chegada de Emmanuel, naquele riacho, que conta-se no filme do Chico, né, para quem já assistiu, onde o Emmanuel foi visto pela primeira vez pelo Chico, eles conversaram. E aquele riacho fazia uma divisória, meio que o local proposital ali, entre São Paulo e Minas. E foi onde Emmanuel disse ao Chico, agora você está mais perto. Querendo dizer, né, que ele teria ainda muito compromisso e muita proximidade com a cidade de São Paulo. E foi o que aconteceu, né? Se a gente for lembrar de que o Emmanuel foi o padre Manuel da Nóbrega e a escola São Paulo, né? Aquele lugar onde tudo começou, lá na evangelização dos índios, com os nossos irmãos franciscanos. Tem toda uma história no pátio do colégio aqui em São Paulo, que eu já fui visitar, maravilhoso, uma sensação incrível estar ali sabendo de todas as histórias que a gente sabe. Então, o encontro dessas almas está aqui. Muitas histórias. Ela conta momentos vividos por eles incríveis, assim, com o Chico e eles aqui na cidade, momentos de congressos, momentos em que eles participaram de eventos, premiações que o Chico recebeu. Uma em especial que ele tinha muito carinho foi o título de cidadania paulistana, que ele recebeu em 1972, que ele ganhou. Ele ficou muito honrado e para ele era algo muito especial ter aquele carinho da cidade de São Paulo como cidadão, né? Que ele também se sentia parte de toda essa história vivida aqui. E lá na casa dela, no centro, tem um museu, a gente foi conhecer, visitá-lo.
Tem lá as roupas do Chico, sapatos, quadros, cartas, textos. Ele era o correspondente do ano, né? No Brasil sempre foi. As maiores correspondências trocadas eram os do Chico. O Chico adorava escrever. Ele se dedicava horas e noites para responder um a um, escrever carinhosamente, amigo para amigo, histórias e histórias que não acabavam mais. E muitas dessas cartas que eles trocavam está aqui no livro. Vale muito a pena a gente ter contato com esse momento, com essas histórias, né? O movimento espírita paulista era muito rico da presença do Chico. Tantas casas aqui o recebiam e era uma festa, né? Era um reencontro. Então, há obras e obras, né? Livros incríveis que relatam essas histórias. O Oceano fez um documentário, né, das histórias do Chico em São Paulo. Muito lindo, ele me deu de presente, eu tenho esse material. E de vez em quando é gostoso a gente reler, né, essas histórias. O Chico era muito especial aqui para essa cidade, né? Tem histórias e histórias. E ela conta, assim, muitas delas, né? Uma delas interessante que eu vou contar para vocês que ela me contou foi de um passeio que eles fizeram a Santos, tiraram férias e na cidade de Santos o Chico recebeu muito assim, em um dia praticamente, aquela obra E a Vida Continua, que era o último livro da série do André Luiz. Só que foi um romance psicografado, né? E vejam que interessante. O Emmanuel dizia que esse livro um dia ia ser exibido numa grande tela. E foi exatamente o que aconteceu, né? O tema do livro foi inspirado na obra, virou filme, que foi também divulgado. O diretor era o Paulo Figueiredo, né? Nós trabalhamos na divulgação desse filme e o Oceano se empenhou, né, para fazer esse material. O filme está disponível, tem um DVD que vocês podem comprar, né? Acho que na Versátil e assistir, né? Acredito que tem online também, algumas plataformas já está online. Tem que dar uma busca aí, procurar. E é uma história complexa e ele sabia quem eram os autores e tudo, mas ele não revelou, ele colocou nomes fictícios. E depois ela se transformou em peça de teatro também, uma peça magnífica que foi escrita de um roteiro maravilhoso em que era possível compreender a meada, né, de toda aquela história, daqueles encontros, daqueles personagens, a ligação de um com o outro, onde o André Luiz coloca, né, na lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, e isso demonstrado com uma magnitude maravilhosa, com histórias de vidas reais, e que o André Luiz ditou ao Chico, para se tornar um romance, para as pessoas entenderem a doutrina espírita através daquela leitura mais simples, mas que poderia, através dela, levá-los ao conhecimento da doutrina espírita e a partir daí começar a estudar e compreender toda a grandeza e a beleza do que é a doutrina. Eu vou só ler o trechinho de uma carta aqui, né, para não ficar muito longo o vídeo, mas para estimular e dar a vontade para vocês conhecerem essa obra. Então, é uma carta de agradecimento que o Chico fez para eles. Deus nos abençoe, concedendo a vocês, junto de todos os nossos, muita saúde, paz, bem-estar e alegria. Esta é uma carta de gratidão, que a palavra já me disse não saber escrever. Tento, desse modo, fazer com que meu pobre sentimento vibre no intuito de levar aos queridos amigos o jubiloso reconhecimento que nos vai à alma, diante de todos os tesouros de carinho que de vocês recebemos. Agora, como sempre, no entanto, o sentimento me diz que só a prece poderá fazer isso. Olha que lindo! Então ele ia fazer uma prece, que era a única coisa que ele poderia fazer para agradecer. Sentimento de humildade, não, gente. Em vista disso, recorro à oração, pedindo a Jesus os recompense. O Senhor retribuirá aos queridos amigos por nós, enriquecendo-lhes a abençoada vida com tudo o que existe de melhor, de belo e de bom na criação. Regressamos muito felizes e repletos de novas forças para o trabalho. Graças a Jesus e a vocês, estamos cada vez mais ricos de alegria e encorajamento para a execução de nossos deveres. Aqueles dias maravilhosos de Santos foram saúde e paz, reforço e refazimento para nós todos.
em forma de descanso físico. Agradecendo aos queridos amigos, pedimos igualmente desculpas pelo trabalho e preocupação que lhe impusemos. Digne-se, Deus, amparar-nos e fortalecer-nos a fim de que um dia possamos retribuir-lhe, pelo menos, migalhas do que muito recebemos do carinho e generosidade de vocês. Ah, Chico! O amigo que veio trazer o carro me entregou o presente do vaporizador com os preciosos desodorantes. Mais uma vez, beijo reconhecidamente as mãos abnegadas de vocês dois, das quais tenho recebido amparo e constantes alegrias. Na noite anterior à nossa volta para Uberaba, tive um sonho muito confortador. Vi-me com vocês dois numa reunião local que, intuitivamente fora de meu corpo físico, sabia ser o nosso Centro Espírita União. O salão estava repleto de entidades esperando o programa de orientação. Entramos em prece, um pequenino grupo à mesa, quando de repente o nosso caro Dr. Bezerra de Menezes surgiu diante de nós, envolto de intensa luz, e postou-se rente a Nena, que de imediato passou a transmitir-lhe a palavra do instrutor e amigo para a ansiosa assembleia. A preleção foi linda, num verdadeiro hino à caridade, à fraternidade, à paz e à união. Foi uma reunião espiritual inesquecível. Sei que ao retomar meu corpo físico ao amanhecer em Santos, tinha o meu rosto molhado de lágrimas de reconhecimento e alegria. Louvado seja Deus. E aí ele faz o restante do agradecimento à família toda. Vejam que comunhão, que laços de amor, que trabalho maravilhoso que eles fizeram juntos. E a dona Nena segue firme, saudável, lúcida, forte e uma grande divulgadora da doutrina espírita. Ela tem um programa na internet, se vocês quiserem acompanhar no YouTube, chama Vida Além da Vida. Entre no canal, faça a sua inscrição, curta lá, coloca o sininho para vocês receber as atualizações e tem um material farto, riquíssimo, entrevistas incríveis, trabalhos incríveis e que ela continua fazendo toda semana. Então essa é a minha dica de hoje, fica para vocês aí um pouquinho de Chico, gravado no coração dessas almas tão queridas, e a gente com imensa alegria também sente uma gratidão profunda por ter conhecido o trabalho dela, o trabalho dele, e hoje poder estar aqui, dividindo um pouquinho dessas histórias lindas com vocês. Muita paz a todos, uma ótima semana e uma boa leitura. Fique em paz. Gratidão.